Buenas, senhores, boa noite. Então, aqui quem fala é o professor Wander Madri. Se vocês puderem me confirmando se vocês estão escutando, certo? E também aqui nas nossas mensagens, se puderem já, se de antemão tiverem alguma dúvida, já quiserem mandar para a gente já ir debatendo e eu ir planejando também aqui a nossa conversa, certo? Então, peço para que me confirmem, né? Se eu não estou aqui falando sozinho, né, para as paredes. Então, a plataforma que ela não me dá essa garantia de que vocês estão escutando. Me apresento, então, certo? Nesse nosso bate-papo agora ao vivo. Sou o professor Wander Madri, então, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e de Legislação Institucional dos senhores. Então, de antemão, a gente tem um material aí pré-edital que a gente fez, com base, sim, no edital anterior, com base, inclusive, na prova que eu fiz. Eu, como os senhores já devem ter analisado e visto aí na apresentação, eu era policial civil, fui policial civil até o ano de 2021, e eu fiz o concurso, o último concurso de 2017, Banda Fundatec também. Então, eu participei do certame anterior e hoje sou o capitão da Brigada Militar e, de alguma forma, quero aqui contribuir com os estudos dos senhores, né? Dicas, né? Algumas dicas preciosas, principalmente para quem vai iniciar os estudos, entrar, né, nesse mundo do concurso público. A gente tenta aqui, de alguma forma, não só trazer os conteúdos, e quando eu falo isso, eu digo com muita tranquilidade que o conteúdo vocês só vão angariar a partir de uma leitura acirrada, aí, tanto da apostila quanto também da feitura de questões dos últimos concursos. Então, por isso que a gente tentou trazer aqui no material algumas questões, principalmente questões envolvendo a banca, né, a possível banca aí dos senhores, aliás, a banca já escolhida dos senhores, e também, né, com base no último concurso, que coincidentemente eu fiz a prova, então eu posso aqui, de uma forma muito tranquila, a gente debater em relação a algumas questões, tá, pessoal? O edital, até vou puxar aqui, né, para a gente falar um pouco do edital dos senhores, que é nessa apostila que eu trago o edital, o ENA de processo. Na ENA de processo, deixa eu partilhar aqui, então, a apostila de processo penal, para a gente falar mais sobre o edital dos senhores, tá, pessoal? De forma mais específica aqui em relação ao edital dos senhores. Vamos ver se nessa apostila aqui a gente pode observar o último edital de vocês. Aí vocês já tiveram plantão, né, com o professor de português, acredito que foi hoje, não tenho certeza. E a gente vê que o português talvez seja a matéria mais importante por dois motivos, né? Primeiro, porque tem bastante questões, são 30 questões, e o segundo, porque ela tinha previsto no edital anterior um número mínimo de acertos. Então, tinha que fazer 18. E eu lembro, quando eu fiz a prova, ela era de manhã e de tarde. De manhã era português. Então, eu fiz a prova de português e fui para casa almoçar. E aí eu já iniciei analisando, chegando em casa, almocei bem rápido e já fui analisar, né, aqueles comentários pós-provas ali, gabaritos preliminares, dando uma olhada para ver se eu tinha ao menos feito o mínimo. Confesso para vocês que se eu não tivesse feito o mínimo, eu talvez nem fosse, eu nem iria, com base já nesse gabarito preliminar, eu talvez nem fosse fazer a prova na parte da tarde. Então, eu fiz a prova de manhã, analisei o gabarito, vi que estava dentro do mínimo esperado, até um pouquinho acima, e fui para a parte da tarde fazer a prova das demais matérias e logrei êxito aí em tirar uma nota bacana a ponto de ser chamado para o cargo, certo? Em virtude da aprovação. O que eu quero chamar a atenção aqui para o que nos importa, que é a nossa matéria, certo? A gente vai ter 6 questões de penal, senhores, tá? E vocês devem ter visto que a gente divide a nossa matéria de penal em penal parte geral, penal parte especial, e a gente ainda tem a legislação penal extravagante, senhores. E é muito conteúdo mesmo. E pensando na reta final, mais uma vez, né, a gente tentou trazer aquilo que a gente entende tem uma maior incidência e uma maior preponderância quando o assunto é com o público. Então, por exemplo, a vida dos senhores vai ser fazer inquéritos policiais. Como é que eu não vou falar de inquérito policial numa reta final? É inviável, né, pessoal? Então,
a matéria, por exemplo, inquérito policial é o que a gente vai trazer um pouco mais extenso. Os crimes em espécies, né? Vocês vão lidar muito com crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, então não tem como a gente também negligenciar essa parte. Acaba que o conteúdo, em alguns pontos, vocês vão ver que eles ficaram um pouco mais extensos, justamente porque a gente demandava aí entendemos, né, que havia uma necessidade aí da gente focar um pouco mais nesses pontos, certo, pessoal? Então, a gente tem 6, né, é muito conteúdo para 6 questões, e cada questão, senhores, vai fazer diferença. 2 motivos. Primeiro, questão da aprovação, certo? Uma questão pode fazer com que os senhores sejam reprovados ou aprovados. Por exemplo, né, vamos pegar português. Tu fez 17 acertos em português, tu está fora. Pode ter gabaritado o resto, que não adianta. Então, tem que manter essa parcimônia na prova, certo? Né? Essa média aí em todas as questões. Então, uma questão pode fazer essa diferença. E o outro ponto, pessoal, que na polícia faz muita diferença é a turma. O concurso, por exemplo, o meu concurso, ele tinha vaga para 400 vagas, e foram chamadas turmas de 200. Então, fazer parte da primeira turma do concurso e tu ser lá o último, isso vai significar muito na questão da ascensão funcional. Então, hoje a gente tem, do mesmo concurso, escrivães, com certeza, a segunda classe. Provavelmente a gente já deve ter alguns escrivães terceira classe já, que foram promovidos à terceira classe. Enquanto a galera que foi chamada na última turma, recém-formada, não é nem estável ainda, então eles são da primeira classe. Então, olha a diferença, isso dá um gancho, um pulo salarial muito importante. Então, não dá para negligenciar as questões justamente por isso. Primeiro, a questão de ser ou não aprovado, e o segundo ponto, estar ou não bem classificado. Uma questão vai fazer toda a diferença. Processo penal também, conteúdo talvez não tão extenso quanto penal, mas de muita importância também. Vai trazer 6 questões para os senhores, tá, pessoal? E nós vamos ter também, senhores, né, a legislação estatutária, que vai trazer 5 questões. Aí nós vamos ter aqui um foco principalmente no Estatuto dos Servidores da Polícia Civil e a Lei Orgânica da Polícia Civil, que vai organizar a Polícia Civil ali, que vocês vão entender a figura dos departamentos, do chefe de polícia, da Corregedoria Geral de Polícia, o que o chefe de polícia pode fazer, o que o subchefe de polícia faz, quais são os departamentos existentes, quais são as atribuições de cada um desses departamentos. Então, tudo isso a gente vai encontrar na legislação estatutária. E o principal que eu falo para vocês é a questão do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil, e ali vai ter todos os direitos e obrigações que vocês vão ter. Então, todas as prerrogativas de ser um policial civil estão previstas no Estatuto dos Servidores. Também, pessoal, 5 questões. O que eu chamo a atenção aqui? É uma questão a menos que penal, processo penal, mas um conteúdo muito menor. Aqui, pessoal, nessa legislação estatutária, o que eu chamo a atenção é que vocês têm que ler isso aqui e reler algumas vezes para não correr o risco de errar nenhuma questão aqui. Porque aqui dá para gabaritar. Aqui dá para gabaritar. Como tem pouco conteúdo, né, são 3 leis, a Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Sul, temos o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica da Polícia Civil. São leis que a gente consegue, de alguma forma, ler e reler algumas vezes, ainda mais os senhores que ainda que estão se preparando antes mesmo da publicação do edital. Isso aqui é certo que vai estar no edital, muito provável, todos os concursos cobram na legislação estatutária, e aqui dá para gabaritar. Então, vocês já arrancam, né, com 5 questões aqui, que eu entendo que a gente não pode abrir mão. Legislação estatutária, que o conteúdo é pequeno, né, ele é muito menor se a gente comparar com o direito penal, que tem parte geral, parte especial, legislação extravagante, teorias, questões, jurisprudência, enfim, uma infinidade de conteúdo que eu, como professor, falo com muita humildade para vocês que eu não domino 100%, porque a doutrina e a jurisprudência é muito vasta. Aqui, né, na legislação estatutária, a gente vê que a questão, o examinador, quando ele vai cobrar, ele vai trazer a letra fria da lei, ele vai se resumir a cobrar a letra fria da lei, e, ou seja, basta vocês lerem a lei para terem aí um acesso, né, ao conhecimento para poder acertar a questão. Então, aqui no edital da minha matéria, né, pessoal, o que eu chamo a atenção é isso. Penal e processo penal
são 6 questões, mas é muito conteúdo. Legislação estatutária é uma questão a menos, um conteúdo muito menor, e aqui eu chamo a atenção mais uma vez. Tem que ler, reler, quase que decorar isso aqui, né? Fazer as questões, criar questões, se for o caso, para não correr o risco de perder uma questão aqui. Vocês já arrancam com 5, pessoal, né? Com 5. Sempre foquem, não só para o concurso da Polícia Civil, mas se forem fazer outros concursos também, é a legislação estatutária. Todos os órgãos vão cobrar um conhecimento da legislação que cria e regula aquele órgão, e é sempre um conteúdo muito menor. Muito menor. Um código de processo penal, um código penal, ele por si só ele acaba sendo muito mais extenso que essas legislações aqui. Certo, senhores? Em relação ao cronograma, tá, pessoal? O que foi visto? A gente viu aqui, podemos perceber que no direito penal nós vamos ter a parte geral, certo? De arrancada, princípios, e a gente viu ali, eu deixei as questões da última prova para vocês, a primeira questão de direito penal, ela vai cobrar o quê? Princípios, né? Eu falo na aula e repito aqui de novo, a gente tende, muitas vezes, né, negligenciar os princípios e deixar de lado a análise dos princípios, que é chata, é um pouco decoreba, são 15, a gente pode extrair até 30 princípios, a gente tentou reduzir aqui para vocês, mas são uma penca de princípios, com vários detalhes, que muitas vezes a gente negligencia. Mas eu chamo a atenção, porque conhecendo os princípios, tendo um conhecimento, né, coeso, né, dos princípios, vocês vão conseguir responder várias questões pensando só na questão principiológica, ainda que vocês daqui a pouco não tenham lido especificamente aquele artigo de lei, que vocês não tenham, né, analisado ou lido determinada decisão judicial, né, determinada jurisprudência. Então, os princípios aqui é muito importante para vocês terem essa base teórica aí, que vai fazer com que vocês consigam chegar nos demais conteúdos e dominar, não só decorar, aprender, pessoal. Então, nós vamos ter lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, contagem de prazo, conflito aparente de normas, enfim. Tudo isso aqui vai trazer na parte geral. Chama a atenção, depois a gente pode tirar mais algumas dúvidas e falar um pouco mais, em relação ao erro de tipo e erro de proibição, conteúdo muito explorado em provas de concurso policial, e não é fácil. A gente demora para entender, porque para te chegar e entender erro de tipo de proibição, tu vai ter que entender o conceito analítico de crime, quais são os elementos do ato típico, quais são os elementos da culpabilidade e saber discernir, né, essa diferença entre erro de tipo e proibição, que a gente falou na aula. Chama atenção, porque não é fácil, a gente vai falar nas aulas, né? Então, chama atenção aqui, vocês botaram um asterisco aqui quando forem estudar essa matéria, tá, senhores? E aí a gente tem a parte especial, como eu falei para vocês. Olha quanto conteúdo a gente tem até aqui. Bastante conteúdo, a gente tenta trazer na apostila de forma resumida para vocês poderem vencer, tá, pessoal? Parte especial, a gente vai ter os dois principais que eu julgo aqui, que são os crimes contra a pessoa. Aqui vai englobar, por exemplo, os crimes contra a vida, né, os crimes que a gente vai analisar aqui também, os crimes de lesão. São os dois principais crimes que eu aponto aqui para vocês, que vai fazer parte do dia a dia da polícia, né, da investigação policial. A gente lida muito, nós policiais na ponta, com crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Aqui vai envolver furto, roubo, receptação, extorsão mediante sequestro, enfim, uma gama de crimes contra o patrimônio. E fora isso, né, pessoal, crimes contra a família, incolumidade pública, paz pública, vários crimes. E aí a gente chega ainda nas leis especiais e suas atualizações, certo? Então nós vamos ter a lei de abuso de autoridade, essa lei aqui foi revogada, 4898. Nós temos uma nova legislação, a gente vai trazer na apostila para vocês. Código de Trânsito Brasileiro, senhores, se cair alguma coisa, que é raro, vai cair na parte dos crimes ali para vocês. Então, tem algumas coisas que, considerando a reta final, alguns conteúdos que a gente vai, não digo passar por eles, né, passar por cima deles, mas nós vamos focar naquilo que tem mais incidência. Que se fosse cair uma questão de Código de Trânsito Brasileiro ou de homicídio, eu chutaria homicídio. Claro que pode cair Código de Trânsito, pode cair, mas a regra é que vai trazer aquilo que a gente lida no dia a dia, né? O examinador tende a trazer isso e a Fundatec é uma banca que tende a manter essa coerência. Contravenções penais, crime organizado, uma lei muito importante aqui, certo? 2013, lembro que o contexto lá da Lava Jato, então uma lei muito importante.
crimes ambientais, crimes cibernéticos, crimes hediondos, crimes raciais, lei de drogas, o EP, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Torcedor, Juizados Especiais Criminais. Olha quantas leis que a gente tem que se ater aqui. Senhores, reta final, vocês têm que ler tudo isso aqui? Não aconselho, né? Não aconselho. Reta final. Né? Como não tem o edital ainda publicado, creio que os senhores têm tempo de se organizar, montar um cronograma e ler essas leis aqui. Tá? A gente vai disponibilizar na apostila de forma resumida, mas considerando ainda que vocês, né, nesse momento que o edital não foi publicado ainda, a gente não sabe quando é a prova, se organizar, sugiro, né, dar atenção principalmente para a lei de crimes hediondos, crimes raciais e de preconceito. Ele dá uma lei que está muito, né, um tema muito pujante, sempre pujante, não pode ser que caia. Então, olha quantos conteúdos só de direito penal. Tudo isso aqui, senhores, tudo isso aqui são 6 questões. 6 questões conforme o último edital. Então, olha quanto de material, né? Quanto de questões, o que vocês têm que ler para matar essas 6 questões aí. Por isso que eu digo, né, legislação estatutária tem que já arrancar de 5, né? Você tem que arrancar de 5 ali, não correr o risco de errar nenhuma questão. Processo penal, senhores, também é extenso. Talvez não tanto quanto o penal, justamente por não ter tantas leis, mas olha como tem conteúdo. Então, a gente vai ter também princípios gerais do direito e princípios processuais penais. Aqui se confundem alguns princípios, né, de direito penal e direito processual penal. Vão ter direitos, garantias processuais, sistemas processuais penais. Essa lei aqui é uma lei curta, é importante dar uma lida, a gente vai trazer na apostila para vocês. Lei processual no tempo, lei processual no espaço. E é aqui que eu chamo a atenção, né? Investigação criminal policial. Qual é a principal função hoje da Polícia Civil? É fazer a investigação policial criminal. Vai se dar por meio de inquérito policial. Via de regra, vai ser inquérito policial. Quando que a gente vai estourar inquérito policial? Quando a gente tiver justa causa, quando nós tivermos um lastro probatório mínimo, né, de materialidade e autoria de um determinado crime. Se a gente tiver uma materialidade presente, né, de um determinado crime, indícios de materialidade de um determinado crime, a gente vai ter a justa causa para instaurar um inquérito policial. Mas muitas vezes a gente se depara com denúncias anônimas ou com informações isoladas que não tem o condão de por si só fazer com que a gente consiga, né, e dar início a uma persecução penal sob pena, se a gente incidindo abuso de autoridade, né? Um dos crimes da lei de abuso de autoridade é instaurar procedimento investigatório contra determinado cidadão sem um motivo. Então, a gente tem também a possibilidade da verificação preliminar de informação. Tudo isso aí a gente vai tratar em aula, também pensando numa reta final, mas trazendo aqui, chamando a atenção para que vocês se atenham em relação a isso, tá, pessoal? Outro ponto importante, questão de prova, inclusive a questão de prisão. Foi questão de prova, objeto da prova do último concurso dos senhores. Nós vamos ter a prisão em flagrante, preventiva e temporária. Senhores, prisão temporária é a prisão do delegado, a gente costuma falar, certo? É o delegado que vai solicitar, nas hipóteses já previstas no rol taxativo da própria lei que define a prisão temporária. Já tivemos decisão da STF regulando isso e o último concurso trouxe um questionamento em relação à prisão temporária, pessoal. E aí eu finalizo, senhores. Eu estou com um pouco de dor de garganta hoje, aí estou um pouco gripado. Então, estou falando com um pouco de dificuldade, tá? A gente vai falar, peço desculpas, né, por estar com essa dificuldade hoje, mas a gripe pegou, está todo mundo meio gripado aí em Porto Alegre, tá feia a coisa aqui. Essa troca de temperatura não tá fácil. Então, a legislação estatutária, olha como é bem mais curto, né, pessoal? Só no olhar aqui, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E olha o que a gente tem, né, em relação aos demais conteúdos aqui. E aí, a legislação estatutária, a gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, a Lei Complementar Estadual de 98, que é o Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado. Então, tudo aquilo que o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil é silente, ele é abarcado, a gente pode se valer da Lei 10.098. Isso vale, inclusive, para a Brigada Militar, por exemplo. A Brigada Militar também, né, os militares estaduais, no caso eu sou militar estadual, eu sou regido pela Lei 10.990, que trata sobre o Estatuto dos Militares Estaduais, tá certo?
naquilo que nossa legislação é silente, a gente acaba se utilizando da Lei 2098. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na brigada, em relação aos processos disciplinares, a prescrição ela não é regulamentada. Então, a gente se socorre à Lei 10.098 justamente para poder tratar sobre a prescrição, pessoal. Mas aqui, né, a Lei 10.098 chama a atenção, né, no último concurso ela não caiu toda a lei, que é uma lei bem grande. Ela foi trazer só o título 2, que fala dos provimentos, promoção, vacância, remoção e redistribuição, e o título 3, que é dos direitos e vantagens. Não vão sair lendo toda a lei, né, do artigo 1º ao último lá da lei. Claro que isso aqui não é pouca coisa, tá? Título 2 e título 3 é artigo pra caramba. É um conteúdo bastante extenso, dá mais ou menos umas 15 páginas de leitura, mas não precisam sair lendo toda a lei. Vamos aguardar, claro, a publicação do edital e ver se ela vai vir nos mesmos moldes. Se assim ela for prevista, a gente vai manter a apostila e, óbvio, se ela vir diferente, vir cobrando algum conteúdo a mais ou a menos, a gente vai retificar a apostila e comunicar aos senhores, e para isso vai ter esse plantão de dúvidas aqui, tá, pessoal? Nós temos a lei estadual 7.336, né, que vai trazer justamente o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil, que nós vamos ler, uma lei aí sim extensa, e essa lei sim caiu toda, então aí a leitura ela vai ter que ser de toda a lei, e a Lei de Organização Básica da Polícia Civil, que é a Lei 10.994. São três leis. Vai começar a estudar agora, tá? Um pouco perdido, já começa dando uma lida nessas leis aqui. São 3 leis, 5 questões. Olha como dá para gabaritar. Olha o que tem de penal, quantidade de conteúdo de penal, de processo penal, certo? Aqui, 6 questões. Tudo isso aqui, 6 questões. Legislação estatutária, 3 leizinhas, 5 questões. Então, claro que não adianta tu gabaritar a legislação institucional e ir mal nas outras. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para não negligenciar e não correr o risco de errar nenhuma questão. Isso aqui está dado, pessoal. Está dado, então não pode correr o risco aí de errar alguma questão. Então, pessoal, fiz um panorama geral. Eu falo isso aqui na apresentação para vocês, mas um pouco mais rápido. Falo em 5 minutos. Não dou, talvez, todas essas dicas que a gente consegue fazer aqui nesse plantão. Mais uma vez, né, pergunto se alguém tem alguma dúvida. Se ninguém tiver alguma dúvida, eu vou mostrar uma questão aqui para vocês. Deixa eu parar de partilhar aqui, eu vou mostrar uma questão aqui para vocês do último concurso, para a gente conversar. E aí, se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, até porque eu, como estou mal da garganta, a gente já vai finalizando aqui. E a gente vai ter, acho que, mais um plantão de dúvidas no final do mês. Então, vou botar aí à disposição dos senhores para a gente conversar. Deixa eu só ir aqui para as questões. Vamos voltar aqui às primeiras questões na apostila aí que a gente disponibiliza para vocês. Eu deixei no final algumas questões. Então, aqui de penal, a gente pode analisar uma questão já. Se vocês observarem, o PCRS 2018. O edital é de 2017, a prova foi aplicada em 2018. Princípios. Então, lembre que eu falei para vocês em relação à teoria geral da norma penal, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente está perguntando, né, a questão qual é a alternativa correta em relação aos princípios. Olha só, né, como é importante. É o primeiro ponto lá do edital e é a primeira questão de direito penal que foi cobrado na última prova. Então, não dá para negligenciar. É provável que venha uma questão de princípio? Seria muita coincidência, né? As duas provas seguidas cobrar princípios. Mas pode acontecer, até porque o princípio é muito amplo, né? A gente vai ver aqui o que foi cobrado, vocês vão ver na apostila aqui, bastante conteúdo poderia ser extraído além desse. Então, a gente pode observar que a alternativa A vai nos trazer, ó. Dentre os princípios gerais do direito penal, pode-se citar o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. É isso aí, né? Um dos princípios do direito penal é justamente proteger o bem jurídico. Por exemplo, vida, o bem jurídico vida, ele é protegido, ele é o principal direito a ser protegido no direito penal. Por isso que o crime de homicídio, que é um crime que atenta contra a vida, ele é considerado crime. O próprio aborto, por exemplo, é um crime considerado, né, um atentado contra a vida. E também nós podemos citar aqui o infanticídio, né? Tudo isso aí a gente trouxe aí previsão para os senhores.
Além disso, o princípio da intervenção mínima. A gente vai observar que no direito penal vigora o princípio da última ratio. A gente só vai aplicar o direito penal quando os demais ramos do direito não puderam resolver o caso. Então, é muito comum a gente pega na brigada um desacerto comercial. Vendeu um carro por um preço, não pagou, devolve o carro, aí tem aquela briga, o cara vendeu, não recebeu, não quer entregar o carro, mas o outro pagou uma parte. Só num primeiro momento tem desacerto comercial. Não tem por que a gente aplicar o direito penal nesse caso se não houve nenhuma violação a um bem jurídico tutelado. Então, isso seria o princípio da intervenção mínima. Então, a gente já chegou aqui na alternativa A, a princípio correta, né? Os princípios só podem ser explícitos, não existem princípios implícitos, inclusive a gente vai analisar depois. O princípio da igualdade não está previsto de maneira expressa na Constituição, não. Está previsto no artigo 5º, no caput do artigo 5º, está previsto lá o princípio da igualdade. O princípio da presunção de inocência ou não culpa expresso na Constituição, de 88, no artigo 5º, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Senhores, até aqui a questão está perfeita. Destarte, não é aceitável a decretação de prisão temporária. Opa, está errado. A gente vai observar. Inclusive, eu acabei de falar, né? O processo penal chama atenção para as prisões. Falei que caiu uma questão referente a isso. E as prisões é muito importante. A prisão temporária é a prisão do delegado, né? Então, o cara que vai fazer o concurso para a Polícia Civil e marca essa alternativa como certa, alguma coisa está errada aí, alguma falha no processo de estudos aconteceu. Ou preventiva sobre alguém sobre o qual para indício suficiente de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado. A prisão, senhores, a prisão cautelar, seja ela preventiva ou temporária, e a prisão pré-cautelar, que é a prisão em flagrante, ela não se pauta na culpabilidade, até porque ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essas prisões elas se pautam na periculosidade. Então, em virtude da periculosidade, a gente cerceia a liberdade do cidadão. Então, tem lá os pressupostos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, enfim, algum motivo que vai ensejar a periculosidade, a gente vai poder decretar a prisão preventiva. Então, por isso que a gente não viola, né, o princípio da presunção de inocência. E o princípio da ofensividade ou lesividade não exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão. Ao contrário, pessoal, o princípio da ofensividade ou lesividade, ele exige justamente que ocorra uma lesão ou um bem jurídico para que haja a incidência do direito penal. Aqui a gente cita, né, o princípio da insignificância. Cidadão que ele vai no mercado de uma grande marca e furta, por exemplo, um chiclete, né? O valor desse chiclete é irrisório para o mercado. Ou seja, não houve aqui lesão ao bem jurídico patrimônio do mercado. O mercado nem sentiria a falta desse chiclete aí se não fosse pego nas câmeras, por exemplo. Então, com base nessa ausência de lesividade ao bem jurídico, defende-se, então, o princípio da insignificância, que excluiria a tipicidade do crime de furto. Então, com base no princípio da insignificância, o cidadão que subtraiu coisa alheia móvel, qual seja um chiclete, ele não responderia pelo crime de furto. Então, pessoal, a gente analisou aqui, né, uma questão da última prova. Já vimos aqui bastante conteúdo. Olha quanta coisa a gente consegue falar, observar, chamar a atenção. E nos próximos plantões, senhores, até quando a gente tiver um pouco mais de interação, a gente consegue abordar mais questões aqui. Eu também, mais uma vez, peço desculpas pela minha garganta e como o plantão é de dúvidas. Não tivemos nenhuma dúvida ainda. A gente vai encerrando aqui. Eu vou deixar aberto aqui o microfone, aguardar as mensagens aqui de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, puder me mandar, quiser já mandar aqui para a gente sanar. Se a gente não souber agora, a gente já pesquisa aqui, vai atrás, né? Não sou o senhor conhecedor, né? Um exímio conhecedor, a gente pode ter que a nossa dúvida seja a mesma, mas nada impede a gente pesquisar. É óbvio que eu vou ser um facilitador aqui pela minha experiência, seja em concurso e também pelo tempo de estudo, né? Eu sou concurseiro desde os meus 18 anos, com 19 anos eu já assumi meu primeiro cargo público, que foi como técnico da Defensoria. Desde então eu prestei vários concursos, obtive algumas aprovações em outros cargos públicos. Então, fui aprovado técnico da Defensoria, fui aprovado também como analista do Judiciário, fui aprovado como escrivão, fui aprovado
como oficial da Brigada Militar. Então, vários concursos que a gente foi fazendo e foi adquirindo esse conhecimento e também esse know-how aí para poder passar para vocês. Então, eu finalizo aqui, vou finalizando o plantão, se não há nenhuma dúvida. Certo, senhores? Deixei inclusive meu Instagram, acho que não, nesse aqui não tá. Deixa eu ver. No outro, na outra apostila aqui, eu deixei meu Instagram, se vocês quiserem me adicionar, me chamar para sanar alguma dúvida, também estou à disposição. Teremos, né, o próximo plantão de dúvidas ainda no final do mês. Certo, então aqui a gente tem, né, o meu nome, as matérias que eu ministro, meu arroba ali, se alguém quiser me chamar no privado, bem tranquilo, que eu vou responder você, se alguém tiver também, não se adaptou aí com a plataforma, não quer mandar nenhuma pergunta. Botei aqui, né, minhas experiências profissionais, como eu falei para vocês, fui técnico da Defensoria, fiquei 5 anos na Defensoria Pública, escrivão de polícia na Polícia Civil, trabalhava na DPPA de Gravataí, para quem é do Rio Grande do Sul, é uma cidade com um índice criminal relativamente alto, podemos dizer assim. Acontecia de tudo, vi de tudo lá. Não fiquei muito tempo na civil, mas vi de tudo. Logo que incluí na brigada também, fiquei em Viamão, para quem conhece, né, outra cidade da região metropolitana, com índice criminal um pouquinho mais elevado, uma cidade com um pouquinho mais problemas sociais, né, com pouco recurso, uma cidade que a gente chama de cidade dormitório. Muita gente que trabalha em Porto Alegre só dorme em Viamão, muito comum isso. Então a gente tem lá uma efetiva, uma criminalidade relativamente alta. Eu falo isso com propriedade, porque eu morei 30 anos em Viamão, por isso que eu escolhi trabalhar lá. Então, uma experiência muito bacana que eu tendo a passar para vocês. Mais uma vez, senhores, não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrando então aqui a nossa apresentação inicial. O próximo plantão, se quiserem já vir anotado, se quiserem me mandar no direct as dúvidas, para a gente depois trazer para o grande grupo, né? A dúvida tua pode ser a dúvida dos demais. A gente já vem aqui com as dúvidas prontas, até para ser um pouco mais dinâmico, e a gente bater, né? Chegar nos pontos cruciais ali que vai efetivamente ajudar vocês. Se não tiver dúvidas, eu vou seguir nessa dinâmica da gente falar de algumas questões, seja do último concurso, seja também questões, né, atuais, que eu julgo aí interessantes de vocês terem esse conhecimento e não correrem o risco aí de ser cobrado isso eventualmente, né, o examinador cobrar e vocês não conhecerem aí e errar uma questão. Espero que eu tenha conseguido aí trazer algumas dicas preciosas, né, para vocês. Quando eu era concurseiro, eu me apegava muito nessas dicas, achava muito importante. Eu estudei muito tempo errado, né? Eu estudei desde os 19 e eu fui fazer o concurso da brigada, que é o último que eu fiz. Eu fiz com 25 anos, então foram 6 anos de estudo. E nesses anos aí não pensa, estudos focados para concurso, né, para prova de concurso. E não pensem que eu perdi aí uns 2, 3 anos estudando errado. Estudava conteúdo errado, não olhava o edital, né, eu já saía estudando a moda louca, não me preocupava com o edital. Muitas provas que se eu tivesse focado na legislação estatutária eu teria passado. Então é importante pegar essas dicas aí e não só sentar e estudar. Claro que isso é o principal, sentar, botar a bunda na cadeira, ler o conteúdo, estudar, fazer questões é o principal. Mas vocês podem ter algumas dicas que vai encurtar esse caminho até a aprovação. E essa é a ideia aqui do Sparta Concursos, trazer essa experiência para vocês, para tentar ajudar. Mais uma vez, senhores, como não tem nenhuma dúvida aqui, nenhuma mensagem, pelo menos, né, deixa eu ver se a Adriana até não me mandou nada no privado, daqui a pouco eu não estou vendo alguma coisa. A princípio, então, não tendo dúvidas, eu vou encerrando por aqui, senhores, tá? E fico à disposição aí, a posteriori, se vocês tiverem, a gente pode conversar.